1 João, capítulo de número 4 e verso de número 18. Todos chegaram lá? Amém? Olha só o que diz o texto. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Amém? Será que você pode repetir comigo? Diga assim, ó, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mais uma vez, o verdadeiro amor lança fora todo medo. É sobre esse tema que eu quero ministrar para vocês essa noite, sobre o amor que lança fora o medo. Há algum tempo tenho meditado em Deus a respeito desse assunto, sabe? Deus tem ministrado algumas coisas e eu queria passar para vocês essa noite. Eu não sei se vocês percebem, mas parece que dia após dias, anos após anos, vem acontecendo circunstâncias, situações, desafios, que é para nos fazer ter medo, é para nos fazer parar, é para nos fazer desistir, é para que a gente não realize os nossos sonhos. Parece que está cada vez mais difícil, está cada vez mais desafiador assumir a nossa responsabilidade, sabe, construir os nossos próprios negócios, realizar os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos. Por quê? Porque parece que o tempo vai passando, as circunstâncias parece que cada vez mais vai ficando difícil. Você percebe isso ou não? Parece que sim, sabe? Parece que o mundo que a gente está vivendo hoje está cada vez mais competitivo, está cada vez mais agressivo nessa situação. Até o próprio Jesus, ele fala em Lucas, capítulo de número 21 e versículo 25. Ele fala alguns sinais, sabe, do final dos tempos. Ele fala de alguns fenômenos que iriam acontecer. E ele diz, olha, no final dos tempos vai acontecer coisas tão loucas, tão absurdas, tão inesperadas, que as pessoas vão desmaiar de medo. Vão ficar tão apavoradas que vão desmaiar de medo, de tanto apavoramento, de tanta agonia que as pessoas vão sentir. E sabe, a gente tem visto a pandemia, temos visto, né, Jesus vai falar de fenômenos da natureza como maremoto, terremotos, né, fome, né, e assim, etc. Tantas coisas que Jesus vai falando a respeito do final dos tempos. E essas coisas que iriam acontecer e essas coisas que estão acontecendo no nosso tempo, está parando a nossa geração, sabe? Está impedindo a gente de sonhar, está impedindo a gente de evoluir, está impedindo a gente de crescer, por conta de tantos os medos que está surgindo no nosso coração, de tantos temores que está acontecendo no nosso coração. Não é em conta que os números, né, de ansiedades, de depressões, de doenças da alma tem cada vez mais avançado no nosso mundo. Doenças psicossomáticas, né? E sendo bem sincero com vocês, sabe, até lá em casa esses dias, né, mais ou menos há um ano atrás, por conta de tantas coisas que estavam acontecendo, sabe, eu precisei ir para o médico. Estava sentindo alguns sintomas de ansiedade, assim, aí eu fui lá e falei para a doutora de alguns sintomas que eu estava sentindo. Falei para ela, e daí ela falou assim, Rosane, daí sintomas ainda são leves, a gente vai dar uma medicação para você, e daí se acaso continuar, a gente vai levar você para um psicólogo para fazer um trabalho mais a fundo. Aí eu perguntei para ela,
doutora, é normal essas coisas assim acontecer, esses sintomas assim meio loucos assim, passar pela gente? Aí ela falou assim, Rosina, você não tem ideia de tantas pessoas que eu estou atendendo ultimamente, exatamente com esse sintoma igual o seu, né? Então, sabe, a coisa está cada vez mais aumentando, né? Está cada vez mais sendo desafiador e os medos estão cada vez mais presentes na vida das pessoas e na vida das famílias. Você lembra que vários versículos da Bíblia, mas vários mesmo, são exatamente para esse tipo de situações. Várias vezes você vai ler na Bíblia, por volta e meia, Deus vai dizer, olha, não temas, não tenha medo, creia tão somente, tenha bom ânimo, eu sou contigo, sim ou não? Por várias vezes você vai ver a Bíblia tratando a respeito desse assunto, para nos encorajar, para nos despertar, para dizer, pô, né, continue, porque eu sou com você, eu estou aqui. Há quem diga que essa palavra não tem, mas aparece cerca de 365 vezes na Bíblia. Eu procurei essas vezes todo dia e não achei não. Eu sei que tem várias vezes, a Bíblia está dizendo, não temas, não tenha medo, eu sou com você e tal, mas 365 vezes eu não achei. Se o Xandão souber, depois ele fala para mim que eu não achei essas vezes todinha aí que o pessoal está dizendo. Mas, meu irmão, a verdade é que, sabe, Deus está querendo nos encorajar, Deus está querendo trazer para o nosso coração uma verdade a respeito da gente, que é para a gente não parar, que é para a gente não deixar o nosso coração ser atormentado ou atemorizado por tantas coisas que estão acontecendo. Você lembra da passagem que os discípulos estão no mar e sobrevém aquela tempestade? A Bíblia diz que Jesus estava orando, né? Jesus estava lá no monte. Aí de repente Jesus vê que os discípulos estavam passando por aquela tempestade, por aquela situação, por aqueles ventos que estava sendo contrário. Aí o que acontece? Jesus vai ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas. Os discípulos experientes na pesca, experientes com tempestades, experientes sobre o mar, mas aquela situação todinha estava deixando eles apavorizados. Estavam tremendo de medo. Água entrando no barco, e eles, pô, e agora? Ferrou, será que é o nosso fim? A situação agora complicou. Aí a Bíblia diz que vem Jesus agora andando sobre as águas, e eles apavorizados. Aí quando eles veem Jesus, o que acontece? Um fantasma. O fantasma está vindo ali, pelo amor de Deus, né? Então, olha só o que acontece, meu irmão. Sabe, às vezes a gente está passando por uma situação assim, né? Difícil, um momento delicado. E uma coisa que é para ser bênção na nossa vida, uma coisa que é para ser legal na nossa vida, a gente vê uma coisa bem turva, né? Está vendo que é um fantasma, né? Jesus está vindo para operar um milagre, né? Para estar com a gente, para resolver a situação, mas a nossa visão está tão turva, né? Está tão embaralhada com a coisa, com o momento difícil, com as angústias, com as preocupações, que a gente não consegue ver além do momento, além da tempestade. A gente não consegue enxergar um pouco mais depois. Aí eles veem, pô, é um fantasma, né? Agora ferrou, a tempestade, né? O fantasma e tudo isso aqui agora complicou para nós. Aí Jesus olha para eles assim, né? E diz, sou eu, não tenhas medo. Amém? Agora olha só, né? Jesus olha para ele e diz, não tenha medo. Jesus não acalma a tempestade de imediato, sim ou não? Jesus não acalma os ventos de imediato. A primeira palavra que Jesus direciona é para quem? Para os discípulos. A primeira palavra que Jesus dá é para os discípulos, dizendo, ei, não tenhas medo. Creia tão somente. Ele está querendo trazer, sabe, um ensinamento para a gente. Porque tempestades, momentos difíceis, preocupações, anseios, sempre vai existir, meu irmão.
A primeira coisa que Jesus quer que a gente entenda é que o nosso coração deve estar apaziguado. O nosso coração deve estar tranquilo, confiante, dependente no seu amor. Porque assim como o Senhor falou, olha, vocês vão passar desse lado para o outro lado, ia acontecer, meu irmão. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, eu falaria e não confirmaria. Deus é fiel com a sua palavra, Ele é fiel para conosco, sabe? Então Deus quer apaziguar o seu coração. Deus quer trazer paz ao seu coração, porque independente das coisas que aconteçam, Ele está conosco. Amém? O Senhor está conosco. E é esse tipo de confiança que a gente deve carregar no nosso coração a respeito da palavra de Deus. Essa verdade que a gente tem que carregar conosco, sabe? Como o salmista Davi escreve Salmo 23. E no verso 4 ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Meu irmão, você já parou para pensar, porque andar pelo vale da sombra da morte e não temer mal nenhum, né? Alguns estudiosos dizem que esse vale era apavorante, era só olhar e tremer as perninhas. Mas o salmista diz, olha, eu não vou temer mal nenhum, porque eu sei que Ele está comigo. Essa confiança, sabe? Outro salmo que eu gosto muito, salmo de número 46, o salmista diz, né? Deus é o meu refúgio, Deus é minha fortaleza, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus é socorro presente, né? E na hora da angústia. Deus é uma fortaleza. Aí o salmista continua, né? Ele fala assim, o versículo 1. Aí ele continua dizendo, olha, ainda que isso aconteça, ainda que aquilo outro aconteça, ainda que haja isso ou aquilo outro, aí eu acho que é no versículo número 6, ele vai dizer, olha, Deus de Jacó está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele nos ajudará desde o amanhã, desde começar o dia, Ele vai nos ajudar. Eu não sei quais são os ainda que, sabe, que estão acontecendo, que vão acontecer nas nossas vidas. Mas uma palavra é certa que Jesus quer que a gente entenda essa noite, sabe? É que o nosso coração seja fortalecido com a verdade da sua palavra, crendo naquilo que Ele falou a nosso respeito, que estaria conosco, que não nos deixaria só. Para a gente guardar o nosso coração e sermos confiantes nessa jornada, nesse caminho, para a realização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, para guardar a nossa família, não ter medo, sabe? Estar com o nosso coração guardado. Amém, gente? Amém. Sabe outro versículo que eu acho legal? É quando o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo. E ele diz, ô Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Repita comigo, Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Eu não sei como é que Timóteo estava, sabe, para Paulo falar essas palavras para ele, mas eu queria que você entrasse um pouco no contexto comigo, porque Timóteo estava prestes para assumir o ministério, assumir uma igreja, e ele era muito novo de idade. Então, por certo, ele ficou meio com medo, meio, né, com receio do que as outras pessoas que eram mais velhas do que ele iam pensar. Pô, eu sou novo de idade, né? Eu vou assumir aqui a responsabilidade, vou ficar no lugar de Xandão, né? Vou ser o pastor da igreja agora, Xandão, né?
não vai ser mais o pastor, vou assumir a responsabilidade, e agora o que as pessoas vão pensar de mim, né? Então vários medos passou pela mente de um cara que era novo para assumir o ministério. Aí Paulo diz para ele, né? Olha, Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu um espírito de poder, um espírito de criatividade, um espírito de revelação, um espírito que é capaz de conseguir as coisas. E é isso que está sobre você, sabe? É isso que está sobre a minha vida, é isso que está sobre a sua vida. É um espírito de poder, é um espírito de amor, e é um espírito de moderação. Sabe, queridos, e essa verdade, assim, o inimigo luta muito para que não seja firmado no nosso coração, sabe? Ele faz de tudo para que a gente fique escutando notícias, alimentando a nossa mente com sentimentos e inverdades para nos deixar para baixo, para nos deixar cabisbaixo, né? Dizendo, você não consegue, você não é capaz, você não é suficiente, você não é tudo isso. A Bíblia compara ele como um leão, né? O apóstolo Pedro vai fazer essa comparação. Ele diz, olha, o adversário anda bramando como o leão ao derredor de vocês, procurando quem possa tragar. Mas resistir firmes na fé. E essa comparação que ele faz é legal, sabe? Porque eu não sei se você... Eu gosto bastante daqueles documentários, né? Do Animal Planet, né? Aqueles comentários lá dos leões e tal. Eu gosto bastante, né? Tem hora que eu boto lá para assistir e fico um tempão lá vendo. E eu estava vendo esse documentário, sabe? E o cara lá falando que o leão, quando está no seu território, ele sai para patrulhar e dar aqueles rugidos, né? Para avisar para os outros leões que aquele território é dele. Para pôr medo. Só não entra aqui não, né? Se entrar aqui o bicho pega. Então ele sai bramando para que os outros animais, para que os outros leões vejam que aquele território ali é dele. E é exatamente sobre isso que o diabo faz. Ele fica bramando como leão, para pôr medo, trazendo pensamentos, trazendo inverdades, trazendo sentimentos. Fica como flecha tentando colocar apavoramento no nosso coração, colocar medo no nosso coração, para que a gente pare, para que a gente não realize nossos sonhos, para que a gente não construa, para que a gente não vá à frente. Aí nós precisamos, meu irmão, ser sábios. Precisamos entender, né, o momento que a gente está vivendo, a situação que a gente está enfrentando, para não cair nessa cilada. Porque se a gente ficar, meu irmão, escutando, né, se alimentando de pensamentos, de sentimentos, de inverdades a nosso respeito, daqui a pouco aquilo se torna uma verdade, né? Daqui a pouco você cai num apavoramento tão grande que vai precisar ser levado para o hospital. Aí o médico vai chegar, você vai chegar lá, o médico vai perguntar para você: e aí, o que aconteceu, campeão? Né? O que houve? Aí você vai dizer: estou apavorado, doutor. Ele vai te dar um calmante, né? Aí vai resolver um pouquinho. Mas se você não alinhar o seu coração, né? Não guardar o seu coração, não firmar o seu coração nas verdades a respeito de Cristo Jesus, irmão, volta e meia vai acontecer de novo. Então nós precisamos, meu irmão, precisamos alimentar o nosso coração a respeito das verdades de Cristo sobre as nossas vidas. Precisamos ser nutridos a respeito desse amor que lança fora o medo. Amém? E que amor é esse que lança fora o medo? Que amor é esse? Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor que lança fora o medo é aquele que é paciente,
é aquele que é bondoso, é aquele que não arde ciúme, é aquele que não se ensoberbece, não se ressente do mal. O amor que lança fora o medo é aquele que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus a respeito de nós, sabe? Ele não desiste de você, Ele continua crendo em você. Esse amor que foi revelado em Jesus, em pessoa, e foi manifesto lá na cruz. Dizendo para você que continua acreditando, que continua te amando, que não vai desistir de você, amém? Aí, eu estava né, lendo a respeito de João, e João vai dizer o seguinte, assim, ó. Que ele vai dizer, vede com grande amor como Deus nos amou, por ter nos feito filho de Deus. Deus nos fez seus filhos. Eu não sei como é que é para você, sabe, mas para mim, todas as vezes que eu leio assim esse versículo, eu lembro que quando eu estava para ser pai, né, aí teve uma amiga que me mandou uma mensagem dizendo, Nildo, parabéns, né, pelo seu sonho, eu sei que você queria isso, eu sei que você queria ser pai e tal, parabéns, que legal, que bacana, estou feliz por você. Aí ela escreve assim dizendo, essa criança é muito abençoada por nascer nesse lar, porque é um lar de paz, é um lar de amor, é um lugar de misericórdia, é um lugar de compreensão, é um lugar de mansidão. Essa criança será muito bem acolhida e essa criança terá muito prazer de ser seu filho. E eu achei legal assim as palavras que ela escreveu, sabe? Eu li e caí em lágrimas. E é esse sentimento que a gente deve ter com Deus, a mesma coisa, sabe? Esse sentimento de, pô, que legal, que massa de estar nesse ambiente de amor, de estar nesse ambiente de misericórdia, de estar nesse ambiente de filho, de amado, de perdoado, de curado, de não condenação, de favor, de graça, de misericórdia. Sabe, é para o nosso coração se alegrar por estar nesse momento, por estar nesse lugar. A Bíblia diz que Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para estar nesse lugar de refúgio, para estar nesse lugar de descanso, para estar nesse lugar, meu irmão, onde os medos vão embora. Aleluia. Você está feliz? Esse amor que lança fora todo medo. Esse amor que continua acreditando na gente. Aí tem outra palavra que eu gosto muito, particularmente, assim, que Jeremias escreve a respeito do amor de Deus. E Jeremias é usado por Deus para falar à nação de Israel. No capítulo de número 31, se não foge da memória, e verso 3, ele vai dizer, veja que Deus nos amou com amor eterno e com benignidade nos atraiu. Ele vai dizer, ei Israel, Deus te amou com amor eterno e com benignidade te atraiu. Deus nos amou, meu irmão, dessa maneira, sabe? Com esse amor eterno. Ele te amou ontem. Ele te ama hoje. Ele vai te amar amanhã. É um amor que não cabe na cronologia do nosso tempo. Não tem começo, não tem fim. Não dá para medir, né? O apóstolo Paulo diz, não dá para medir esse amor. Só procure, mas não vai achar a medida exata.
Não tem como. Não cabe na nossa cabeça com a compreensão a respeito desse amor. Porque é um amor que não é baseado em interesses. É um amor incondicional, que te ama como você é. Não é pelas suas atitudes, não é pelo que você fez ontem, ou deixou de fazer hoje, ou que vai fazer amanhã, não. É um amor que Ele te amou eternamente. Ele olhou para você e te amou. Ele olhou para você e ficou apaixonado, né? Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, Ele estava dizendo: "Ei, eu amo você", né? Você nem existia ainda, Ele estava dizendo: "Eu te amo". Com amor eterno Ele nos amou. E com benignidade Ele nos atraiu. Sabe, todos os dias você pode ver a misericórdia de Deus, o favor de Deus. O salmista vai dizer, né, que todos os dias a bondade de Deus nos segue. Isso é fundamental, para que a gente possa entender mais a respeito desse amor de Deus. E para que os medos, meu irmão, e todos os anseios vão embora. Que é fundamental a gente entender isso. Amém? Era isso, é simples, mas muito profundo. Amém?